Graça e paz, meus amados. Vamos falar hoje um pouquinho sobre obediência e sabedoria. Nós estamos vivendo no Brasil um período de grande dor pela situação com o Rio Grande do Sul, mas não é só no Brasil que está acontecendo o que está acontecendo, né? As pessoas, elas muitas vezes se fecham para aquilo que está em Apocalipse. E o Senhor tem falado muito ao meu coração em relação à sabedoria e obediência. E quando eu penso em obediência, quando eu penso em rendição a Deus, eu sempre me lembro muito de Neemias. E eu já fiz alguns vídeos falando sobre Neemias. Então nós vamos transcorrer um pouquinho sobre o livro de Neemias e Esther. Mas antes vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, glorioso e eterno Criador de todas as coisas, Pai, o Senhor que criou o mundo através do Verbo, Pai, e és o Verbo. Nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, entregando a Ti, que és dono delas, toda a nossa sorte de bênçãos, Pai. Pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados e nos colocando na condição de submissão a Ti, ó Pai. Deus querido, Paizinho amoroso, Deus de misericórdia e de bondade, que a Tua graça nos alcance. Nós Te agradecemos, Pai, pelo Teu amor e pelo Teu favor em relação a nós, Senhor. Pessoas pecadoras, pecaminosas, de natureza adâmica, seres humanos que muitas vezes, mesmo estando em condições difíceis, a gente só sabe julgar. Pai, permita, Senhor, que nós sejamos melhores, Senhor. Dá-nos um coração puro, renova dentro de nós um espírito, Senhor, que seja inabalável. Que a Tua palavra, Pai, ela seja para vivermos como a nossa religião. Que o seguir a Cristo seja em nós uma vontade constante e permanente, genuína, Pai. Que estar em oração contigo seja para nós uma necessidade permanente. Pai amado, nós Te agradecemos pelas vidas de todos aqueles, Pai, que se entregaram a Ti. Te agradecemos pela vida daqueles, Pai, que se entregarão a Ti. E Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conduza nesta terra, da forma que o Senhor quiser e que Te agradar. Que a Tua vontade seja feita sobre a vida de cada um de nós. É em Teu nome, Jesus Cristo, que eu oro. Amém e amém e amém. Queridos, Neemias, ele era copeiro do rei. E como copeiro do rei, ele tinha que experimentar tudo que o rei fosse comer, porque naquele período tinha muito assassinato com envenenamento. Então, ele era a pessoa que se colocava na brecha. Eu comparo muito Neemias com o intercessor. O intercessor, ele se coloca na brecha pelas pessoas das quais ele se coloca para orar. E Neemias, quando ele soube, né, da derrubada do muro de Jerusalém, Neemias, ele soube que, né, o seu povo, ele estava sofrendo. Então, Neemias, primeiro ele chorou, ele se condoeu. E eu sei que no Brasil, e eu sei que no mundo inteiro, tem gente se condoendo, chorando, pela situação que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, pela situação que as pessoas viveram no Texas, estão vivendo, e em outros locais do mundo onde estão acontecendo tragédias, né, e desastres que são aterrorizantes, mas são as dores de parto. É o Apocalipse, o livro de Apocalipse já sendo colocado, né, na nossa frente não como uma revelação que foi feita a João, mas já como a execução de um tempo que se aproxima, que é a chegada do amado da minha alma. E Neemias, depois de chorar por aquele povo, Neemias, ele lamentou por alguns dias aquela tragédia e depois ele fez jejum e ele foi orar a Deus. E na oração de Neemias, a gente vai no capítulo 1, versículo 5, ele diz assim:
Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias exaltou a Deus. Neemias, ele colocou algumas palavras que são muito chaves aqui, né? Ele enalteceu a grandiosidade de Deus. Ele colocou o temor que a gente deve ter com o nosso Pai Celestial. E também ele colocou a questão do cuidado, né, de Deus para conosco, que guarda a aliança e a misericórdia. E aí ele explicou para com quem? Com aqueles que o amam e que guardam os teus mandamentos. Os mandamentos do nosso Pai querido, eles foram escritos por Moisés, sob orientação de Deus, e dos 10 mandamentos, a gente, pegando 2, a gente consegue cumprir com todos os outros 8. Amar a Deus sobre todas as coisas, e aí tem uma promessa, e tudo lhe será acrescentado. E o segundo mandamento, amar ao teu próximo como a ti mesmo. É nesse daí que a gente pega um ponto muito complicado, porque primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas é muito difícil. A gente tem uma dificuldade muito grande, por quê? Porque a gente sempre quer fazer pelo nosso pensamento e a gente sempre também quer fazer as coisas que a gente acredita neste mundo aqui. Falando de um mundo carnal, de um mundo natural, tá tudo certo. Mas falando de um mundo espiritual, que é o que realmente a gente vive, é melhor a gente tentar buscar, né, incessantemente amar a Deus sobre todas as coisas, porque tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui é ilusão. E aí a gente vê, né, que Neemias, ele tem esse cuidado, ele tem um reconhecimento, ele reconhece a necessidade que a gente tem de amar a Deus e de cumprir com os seus mandamentos. E Neemias, ele é ousado, né? Ele lembra a Deus do que Deus prometeu, né? Porque o Senhor, ele prometeu que se o seu povo, né, se convertesse a ele, guardasse os seus mandamentos e cumprisse esses mandamentos, Deus sararia a sua terra, né? Ele cumpriria com a promessa de dar a terra prometida, que é a glorificação. E aí a gente caminha por Esther e a gente vê que Esther também esteve em uma situação, e vocês vão entender por que eu estou falando de Neemias em relação à sabedoria, à obediência e sabedoria, e até fazendo uma analogia à humanidade. E aí Esther também teve uma situação onde o povo de Esther, né, que era, eu já falei um pouco sobre Esther aqui, mas só para lembrar, para quem não viu, em vídeos anteriores, Esther, ela era judia, e Esther ela era uma escrava. Naquela época, Esther seria uma escrava. Esther, na verdade, virou uma princesa. E Esther, ela, sabendo que o povo dela estava em perigo, Esther também orou. E Esther jejuou. Então, os dois aqui, eles trabalharam com muita obediência e com muita sabedoria. A obediência, porque eles foram cumprir aqueles que são os pontos, né, chave de qualquer pessoa que quer viver uma vida com Cristo, que é ter intimidade com Deus, através da oração, ter um entendimento através de um norteamento, através da palavra, que é a Bíblia, e matar a carne através do jejum. Porque se a gente mata a carne, a gente eleva o espírito. E o interessante é que esses dois personagens, eles clamaram pelo seu povo. Eles se colocaram na brecha pelo seu povo. E vendo a humanidade como a gente tem visto, né, não fazendo julgamento de ninguém, não é essa a intenção aqui, muito pelo contrário, a intenção nossa aqui é glorificar o nosso Pai querido e levar a palavra
para que o Espírito Santo possa fazer o mover naqueles que são alvos dele. Mas a gente vê nesses dois personagens bíblicos, e tem tantos outros também, mas eu particularmente gosto muito desses dois, pela astúcia e pela a forma com que eles foram precisos em estratégia, em planejamento. Eles oraram e clamaram pelo seu povo. E esses dias, com todas essas confusões que tem tido no mundo, né, e não é da agora, mas tem momentos em que a gente assusta mais, eu tenho me perguntado muito como a gente tem se colocado na brecha pelo próximo. E eu não estou falando do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, do teu esposo, esposa, vizinho, pessoa chegada, amigos. Eu estou falando daquelas pessoas que você nunca viu e nem vai ver. Quantas vezes será que a gente ora por mês pela humanidade? Quantas vezes será que a gente ora por dia pedindo clemência ao Senhor para esse descontentamento que existe na humanidade? A humanidade, ela, e eu falo humanidade, eu me coloco nela, claro, nós estamos cegos para muitas coisas e a gente precisa acordar. A gente precisa ter a percepção de que o amado da minha alma, ele deu a vida por nós. Jesus foi colocado no madeiro. Naquela época, as pessoas elas eram pregadas na cruz, elas eram colocadas na cruz porque a morte era porque na hora que a pessoa não conseguia mais ficar firme, ela relaxava, e aí quando ela relaxava, o corpo dela, né, os órgãos, eles ficavam esticados e depois tinha um rompimento dos órgãos, falando de uma forma bem grosseira. E a gente precisa entrar num clamor pela nossa humanidade. Nós fomos criados, feitos à imagem e semelhança do nosso Pai querido. Mas a gente precisa ter um relacionamento com Deus. É necessário que a gente tenha esse relacionamento com Deus. Tem muita gente que pergunta, né, onde que Deus está quando acontece uma tragédia? Deus está no mesmo lugar. Deus permanece no mesmo lugar, Ele está ali, a gente é que se afasta dele. A gente é que se coloca numa condição de soberania, sendo que o único soberano é o nosso Pai. No livro de Apocalipse, a gente tem algumas formas de entender quem é Jesus. E Jesus, ele é a fiel testemunha, ele é o primogênito, ele é o soberano, ele é aquele que ama, ele é aquele que nos libertou, ele é do dono do reino, que constituiu o reino, ele é o domínio, ele é o poder, ele é a glória, ele é o alfa, o ômega, o Senhor Deus, é aquele que há de vir, ele é o Todo-Poderoso, é o amado da nossa alma. E foi esse que deu a vida por nós. E muitas vezes eu me pergunto, para quê? Porque eu aprendi que eu não tenho que perguntar por quê para Deus. E eu pergunto, para que isso está acontecendo? Para que isso, né? Para que foi assim? E eu sempre entendo que é para a gente poder se curvar a Ele. Não porque Ele é um Deus tirano, não. Nós viemos nesse mundo para adorar a Deus, não viemos para outra função. E aí tem toda aquela história de Gênesis, né, de que Adão e Eva cometeram o pecado original e a desobediência, ela levou a gente ter essa mancha, né, da natureza adâmica.
Mas o nosso Deus, ele é misericordioso. E hoje o meu clamor é para que a gente ore pela humanidade. E eu não estou falando de religião, eu não prego religião. As pessoas sabem, que me conhecem mais a fundo, sabem que eu não prego religião. Eu clamo mesmo para que as pessoas possam, para que nós possamos buscar na presença de Deus, sabe, nos colocando na brecha por todos. Para que a gente possa ter a percepção de que se eu existo hoje, se eu tenho essas mãos que movimentam, se eu tenho... É um milagre. Se a gente parar para olhar o nosso corpo, a gente vai ver uma extensão de milagres. Se a gente parar para pensar o que é um poro numa pele, se a gente parar para pensar o que é uma gotícula de sangue, a gente vai ver que nós somos um milagre. Eu sou um milagre. E eu sou um milagre por vários motivos. Eu sou um milagre porque muitas vezes Deus me livrou. Eu sou um milagre porque eu sou improvável. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez um alto sacrifício por nós. Ele justificou os nossos pecados. E, gente, isso não pode ficar impune, sabe? Assim, a gente não pode simplesmente falar, beleza, tá certo. Cara legal esse que foi lá e deu a vida dele por mim. E tá tudo certo, agora eu posso fazer o que eu bem entender. O princípio do conhecimento é o temor a Deus. E quem tem conhecimento tem sabedoria. E eu não estou falando de conhecimento no sentido de saber muitas coisas. Eu estou falando do conhecimento da verdade. Né? E para a gente finalizar, eu vou em Efésios 4:32 e eu deixo para reflexão de todos. Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ser benigno é ser bom. Compassivo é ter compaixão. Perdoando-vos uns aos outros. Tem gente que fala, mas quando você se coloca na condição de perdão, você está se elevando. Não. Não. Eu entendo que quando eu perdoo alguém, eu estou me diminuindo. E o finalzinho, né, desse versículo, como também Deus em Cristo vos perdoou. Deus nos perdoou em Cristo, pelo sacrifício de Cristo, porque Cristo se colocou na brecha, porque Cristo foi lá e ele carregou a cruz com todos os nossos pecados. E hoje essa cruz está vazia. Por quê? Porque esse Cristo amado e adorado, ele reina sobre nós, ele vive no meio de nós. Ele nos deu o Espírito Santo, o Consolador, o bálsamo da minha alma, para a gente poder estar aqui, vivendo nesse mundo de amargura. Esse mundo que é ilusão. E que se a gente não parar para poder perceber realmente o que a gente tem que fazer, as mudanças que a gente tem que ter. E não estou falando da mudança do outro, eu estou falando da mudança em mim. Porque eu tenho que cuidar de mim, porque a salvação é individual. Enquanto eu ficar olhando os defeitos e como o outro tem que ser, eu estou deixando de cuidar de mim. É aquela coisa, né? Eu deixo de cuidar do meu jardim para cuidar do jardim do vizinho. E aí o jardim do vizinho está crescendo, está florescendo e o meu jardim está cheio de erva daninha. E vai chegar um momento em que eu não vou conseguir tirar as ervas daninhas mais.
porque o tempo daquele jardim vai ter acabado. Amados da minha alma, pessoas queridas que eu nem sei quem são, que prontamente eu espero que pelo Espírito Santo sejam tocadas todas as vezes que Ele me usa para falar alguma coisa. Revesti-vos das armaduras de Deus. Buscar intimidade com o Senhor para que a gente possa, juntos no clamor, pedir por essa humanidade da qual a gente pertence. Nós somos todos irmãos, todos uma família. E o que a gente vê são pessoas e mais pessoas brigando e se odiando. Eu vivo o evangelho do arrependimento e da graça. E eu sempre digo que Jesus veio para pregar o amor. Que a graça e a paz do nosso amado Jesus Cristo estejam com vocês hoje. Que esta seja, para a honra e glória do Senhor, o início de um novo tempo em nossas vidas. Amém. Shalom.